Capítulo 37. Mordecai guinchou de raiva. Saiam! Fora do meu quarto! Ele deu pontapés nos monstros, atirando-os como bolas de futebol de tamanho gigante para o corredor. Eu gritei, a saltar para trás. Por que é que eles não estão a teletransportar-se para longe? Não o farão até atacarem, ele disse. Pelo menos não por conta própria. Ele estava a apanhá-los à braçada, a atirá-los de volta para o hall. Mas era inútil. Por cada 2 que ele atirava para fora, mais 4 entravam. Eventualmente, ele desistiu e bateu a porta, prendendo várias dezenas na sala. Ele acenou com a mão, e todos desapareceram. Ele limpou as mãos na sua pelagem. Pronto. Havia centenas deles no corredor. Milhares deles. Eu apenas olhei, estupefacto. Eles continuavam a vir e a vir. Estão a seguir-nos, eu percebi. Mas de onde diabos estavam eles a vir? Até agora, parecia que todos os monstros do dungeon eram pré-semeados. Assim que matávamos todos os monstros numa área, era isso. A área estava segura. Estes gajos estavam a ser gerados em algum lugar por perto. Tinham de estar. Eu inclinei-me contra a porta e ampliei o mapa para ver o bairro inteiro. Milhares mais deles estavam a rastejar em nossa direção. Pareciam estar a vir do sul, de uma direção que ainda não tínhamos explorado. O corredor com as escadas ainda não estava infestado. Mas estaria em breve. O que diabos é isto? Perguntei a Mordecai. Nunca vi nada assim, nem no segundo andar, disse Mordecai. Os seus olhos tinham ficado vítreos, o que eu reconheci como ele a pesquisar no seu menu especial. Sim, como eu suspeitava. Ele olhou para mim, o seu rosto peludo parecendo sombrio. Eles estão a ser gerados. Sim, sem merda, eu disse. Cada andar tem um sistema de eliminação de resíduos, ele continuou. Até agora, viste ratos e os grubes. Quanto mais corpos mortos eles comem, mais fortes ficam. Será algo diferente no próximo andar. Eles deveriam ir em direção aos cadáveres, mas se nenhum estiver por perto, eles caçam crawlers. É isso que estão a fazer. Estes gajos não atacam, mas eles vão em enxame na tua direção. Mas por que é que há tantos deles? Parece que o sistema está a gerar entre 1 a 15 deles quando um cadáver é criado. Normalmente não faz isso a menos que não haja mobs de limpeza por perto. Tu mataste muitos mobs naquela última batalha, então aqui estão eles. Nós não matamos assim tantos. Além disso, estivemos a destruir os cadáveres. Eles provavelmente tinham algumas centenas de grubes naquela jaula na sala do chefe, disse Mordecai. Ele parou. Sim, havia 750 deles. Todos fritos. Além disso, mataste outros 85 Chlorishauns entre a rotina de abate e a batalha de chefe. Destruir os cadáveres apenas impede que eles subam de nível. Não impede que sejam gerados. Vocês, meus amigos, foram armados. Caíram numa armadilha. A boa notícia é que são fáceis de matar. A má notícia é que estas criaturinhas não dão nenhuma experiência. Pelo menos não os de nível 2. Espera, eu disse. Isto funciona até neles próprios? Então, por cada grub que pisamos, mais 15 aparecerão? Mais ou menos, ele disse. Há um limite por quadrante. Se matares todos os 5.000 grubes lá fora, 75.000 não vão aparecer. Sabes qual é o limite? Perguntei, a olhar para o mapa. A área inteira piscava a vermelho, centrada em nós. Ah, sim, ele disse. Já o atingiste. É 5.000. Puta merda. É assim em todo o lado? Por todo o dungeon? Parece que sim, disse Mordecai. É para impedir que as pessoas acampem numa área por muito tempo. Enquanto continuarem a mover-se, não deve ser um problema. Cal,
Brandon, consegues ver isto? Nós tínhamos configurado o chat, mas ainda não o tínhamos usado. Brandon, alto e claro. Vocês estão bem? Cal, temos um problema. Ainda não é um grande problema, mas será em breve. Vamos fazer com que os teus ajudem a mover-se em direção às escadas agora. Encontramo-nos no corredor fora deste quadrante. Brandon, 10-4. Estamos a caminho. Espera até veres o que construímos. Eles estavam a pouco mais de 1 quilômetro de distância, mas com aquela multidão, levaria pelo menos algumas horas para eles se prepararem. Vamos, Donut, eu disse. Precisamos de abrir um buraco de volta para a outra equipa. Pelo menos estes bastardos são todos grubes de nível 2. Até Donut encolheu-se no momento em que eu disse aquilo em voz alta. Começamos por atirar bombas incendiárias nos corredores, e depois avançar, mas depois de um tempo, percebi que era apenas um desperdício de boa aguardente. Os de nível 2 sozinhos eram literalmente inofensivos. Eu podia pegar num e pô-lo no meu colo, e não fazia nada. Eram grandes com mandíbulas de aspecto assustador, mas não mordiam nem atacavam nem nada. Eles apenas guinchavam e se contorciam. E por cada um que matávamos, estávamos apenas a gerar outro. Além disso, se não destruíssemos o corpo adequadamente, estávamos a aumentar a hipótese de fazer com que estes gajos subissem de nível. O problema era que em alguns lugares eles eram tão densos que era impossível não pisar neles com os meus pés descalços, a esmagá-los. Eu tentei o meu melhor para evitá-los, mas por cada um que eu matava, eu espalhava-o com o meu pé, a esmagá-lo até o X desaparecer no mapa. No momento em que morria, os seus amigos viravam-se todos para ele, a dar mordidas no seu corpo. Mesmo quando o destruí completamente, eles continuaram a mastigar e a lamber os restos. Eu tomei isso como um sinal ameaçador. Se eu tivesse que pisar em mais de 2 ou 3 grubes num corredor, eu atirava um jarro bum atrás de nós. Mais vale prevenir do que remediar. Isto está a demorar uma eternidade, queixou-se Donut do meu ombro. Estamos quase lá, eu disse, a afastar um grub com o meu pé. Este último corredor estava praticamente limpo. Apenas 40 deles. Brandon e a equipa estavam a fazer um tempo recorde, ele disse. Estavam quase no ponto de encontro. Assim que chegássemos ao corredor principal, iríamos todos diretos para a escadaria. Eu planeei um caminho a começar alguns becos a norte, então só precisávamos de os levar através de um par de interseções infestadas de grubes. Enquanto nos movêssemos relativamente depressa, isto funcionaria. E assim que eles estivessem a descer as escadas, nós abriríamos caminho para norte, a entrar de novo no bairro com os dingoes perigosos e os kobolds. De lá, voltaríamos para a safe room, veríamos o programa da noite, dormiríamos e depois saltaríamos para o chopper e passaríamos o resto do tempo a grindar em diferentes bairros até ser a hora de ir para as escadas. Esperemos que encontrássemos uma saída diferente, mas se não, voltaríamos e abriríamos caminho até a escadaria aqui. Donut, Cal, as pessoas estão a ficar a BORRSIDAS com isto. Os meus seguidores não subiram há 5 minutos. Cal, pelo amor de Deus, Donut. Não te preocupes. Tenho a certeza de que algo horrível vai acontecer a qualquer segundo. Saímos para o corredor principal. No momento em que o fizemos, os grubes atrás de nós pareceram perder o interesse em seguir. Eles simplesmente pararam, a acalmar-se. Foi assustador para caramba. Eu vi a parede de pontos azuis a descer o corredor. Parecia que eram todos eles, então começamos a trotar em direção a eles. Eu parei e ri no momento em que vi o desfile. Imani e Chris usavam ambas tiras de couro nos seus peitos que eu reconheci como arreios de porco das cortesãs Tusklin.
Elas esforçavam-se enquanto puxavam todos os outros atrás delas. Eles tinham construído um carro alegórico. Era isso que parecia. Eles tinham pegado nas rodas de várias cadeiras de rodas que já não tinham donos e fixaram-nas a longas peças de madeira. Eu não tinha ideia de onde as plataformas de madeira tinham vindo, mas eu sabia que Imani e Chris eram obcecados por saquear tudo, tanto quanto eu. Usando algumas das ferramentas de Goblin, eles tinham montado o engenhoca. Olhando mais de perto, era mais como um comboio ou um conjunto de carrinhos de montanha-russa. Havia um total de 39 pessoas a serem puxadas, a maioria sentada nas suas próprias cadeiras, que estavam presas no lugar, 2 a 2. Aqueles que normalmente usavam andarilhos sentavam-se de pernas cruzadas nas tábuas, a observar de olhos arregalados, enquanto eram puxados. A centopeia gigante tinha 10 carros de comprimento, e cada secção tinha 4 pessoas. Os carros individuais estavam ligados uns aos outros por um conjunto de correntes de metal brilhantes. A mesma corrente ligava Chris e Imani ao resto do comboio. Parecia ser uma corrente, a correr de Chris, através de todos os carros e de volta para Imani, com cerca de 90 metros de comprimento. É mais manobrável do que parece, disse Brandon, a trotar. Fomos da safe room até ao corredor facilmente. Chris diz que assim que ele se põe em movimento, ele mal sente o peso. O único problema é que os carros são demasiado largos para caberem pelas portas da safe room, então temos que montar tudo no corredor. Havia muitos daqueles grubes, mas nós passamos por cima deles. Onde arranjaste essa corrente? Imani tinha um pergaminho chamado Corrente Especial de Iogi ou algo assim. Ela acabou de o tirar de alguma caixa de ouro, não sei para quê. Ela podia escolher qualquer comprimento até algo louco, como 300 metros. É leve como uma pena, mas a corrente só dura 30 horas. Esta coisa toda foi ideia dela, embora Brandon a tenha desenhado. Ele até adicionou rampas para que pudessem entrar e sair facilmente. Ei, tu tens uma estrela extra ao lado do teu nome, eu disse. Ele assentiu. Conheces os Mind Horrors? As coisas cerebrais flutuantes? Yolanda, Chris e eu fomos limpá-los. Lembrei-me do que disseste sobre precisarmos de treinar, então pensei que era melhor. Yolanda disparava contra eles do corredor, desinsuflando-os antes que nos pudessem magoar. A sala do chefe era uma espécie de armazém abandonado. O chefe era um dirigível gigante. Nós eliminamo-lo muito facilmente graças a Yolanda. Foi também onde arranjamos toda esta madeira. Ele saiu da sala? Eu dei-lhe um breve resumo do que tinha acontecido com a Krakaren. Cristo, meu! A nossa batalha de chefe foi muito mais fácil. Nunca saiu do seu covil. Eles tiveram sorte por estarem vivos, mas eu fiquei contente por eles terem passado o tempo a treinar. Yolanda estava agora no nível 9, igual aos 2 irmãos. Imani ainda estava no nível 11, e não tinha a estrela de bronze extra. Imani não foi convosco? Perguntei. Não, disse Brandon. Alguém tinha que ficar com os residentes. Algum sinal de Agatha? Perguntei. Nenhum, ele disse. Mas com estes grubes, não estou surpreendido. Eles devoram tudo. Vimos alguns de nível 3 a caminho daqui. Sim, precisamos de nos mexer, eu disse. Eu apontei para um beco. Pessoal, por ali, chamei para Imani e Chris. Eles assentiram e viraram. Eu vejo uma safe room por ali. O que está lá dentro? Perguntou Brandon. Não sei, eu disse. Ainda não verificamos essa. Este corredor estava a apenas alguns metros da borda do quadrante. Fazia fronteira com o dos kobolds, que ainda não tínhamos visto. Eu mantive um olho vigilante à procura de Dingoes. Alguns dos residentes bateram as palmas com deleite enquanto entrávamos no corredor. Ah, senhora!
McGibbons, aquela que antes queria ver Divorce Court, olhou para mim enquanto passavam. Ela estava no último carro do comboio, este apenas a carregar 3 passageiros. Ela era a única na plataforma numa cadeira de rodas. Os outros 2 eram homens com andarilhos, ambos sentados. O nome por cima da mulher dizia Crawler número 12.330.800. Ellie McGibb. Olá, Cal, ela disse. Olá, senhora. McGibbons. Lembrou-se do meu nome hoje, eu disse, a mover-me para andar ao lado do comboio. Isto lembra-me do túnel do amor, ela disse. No meu tempo, o meu Barry e eu costumávamos ir sempre ao carnaval. Comíamos o algodão doce e atirávamos dardos aos balões. Íamos ao túnel do amor. Na altura era um barco. Eu deixava-o tocar nos meus seios, mas só por fora da minha camisola. Eu ri. Eu amava o meu Barry, mas ele não era o homem mais bonito de se olhar. Se estivesses no túnel do amor comigo, eu deixava-te fazer mais do que tocar neles por fora da minha roupa. Eu disse. Obrigado? Eu não consegui pensar numa resposta melhor. A velha gargalhou. Atrás dela, Yolanda latiu com o riso. Já te deram em cima 2 vezes, disse Donut. Uma por um goblin xamã viciado em metanfetaminas e uma pela avó de Abraham Lincoln. Mal posso esperar para ver quem vais atrair a seguir. 5 moedas de ouro aposto que é algum tipo de bruxa do pântano com barba. Yolanda tinha me dito antes que esta mulher tinha 99 anos. Eu olhei para ela. 99 anos. Ela tinha vivido uma vida inteira. Tinha um marido, que ela obviamente amava. Parecia obsceno que ela estivesse aqui neste lugar. Eu pensei nos outros que tinham passado as suas últimas horas numa safe room, a cantar. Devíamos tê-los feito ficar todos. Isto não é uma bondade, mantê-los seguros. Donut saltou do meu ombro e aterrou no colo da mulher. A Crupper e o talismã de borboleta da gata tilintaram quando ela aterrou. Oh, olá gatinha bonita, disse a mulher. Ela começou a fazer festas na gata. Donut ronronou alto. Traz essa gatinha para cá, disse um dos homens. Ele riu de forma lasciva. O homem parecia ainda mais velho do que a senhora. McGibbons. Ele usava um chapéu dos Bengals demasiado pequeno para sua cabeça bulbosa. Não sejas rude, Jack, disse Yolanda. Eu avancei para andar ao lado de Brandon, Chris e Imani, a manter o meu olho no mapa. Yolanda mantinha a retaguarda, a andar com o seu arco pronto. Vamos virar à esquerda 2 interseções abaixo, logo a seguir aquela safe room. Teremos que atravessar uma área infestada, mas eu vou incendiá-la. A massa de pontos vermelhos já estava a começar a mover-se em nossa direção. Felizmente, eles eram dolorosamente lentos. Eu podia tirar uma soneca antes que chegassem a este corredor. Cal, obrigado, disse Brandon. Estás a ajudar-nos em teu próprio detrimento. Tu és um bom homem. Eu sorri. Se chegarmos ao ponto em que não nos ajudamos mais uns aos outros, é quando deixamos de ser humanos. Senti algo a prender-me a garganta e tossi. Zev, há de mim, Cal, isso foi ótimo. Podes dizer isso por mim novamente, mas desta vez, não tossir. Eu parei de repente. O meu pescoço formigou com arrepios. Eu sabia que estávamos a ser observados e seguidos, mas ter alguém a comentar na minha mente foi uma das sensações mais perturbadoras que alguma vez senti. Cal, estão a gozar comigo? Não, não vou dizer isso de novo. Estiveste a assistir o tempo todo? Zev, há de mim, tu e os meus outros clientes. Esta história de salvar os idosos está a ter um ótimo desempenho com a maioria dos espectadores. Dito isto, cerca de 20% do grupo focal pensa que estás a perder tempo e a ser estúpido. Peso morto, eu acho que foi o termo que alguns deles usaram.
Mas a maioria deles percebe o que estás a fazer. Donut tem razão, no entanto. É um pouco monótono. Talvez possas. Oh merda, oh foda-se. Cal, Donut. Corram. Corram para a safe room agora. Não. Jack, não. Gritou Yolanda. Eu virei-me para ver Jack, o chapéu do Cincinnati Bengals atravessado na sua cabeça. Ele tinha se levantado para a sua altura total, usando a cadeira de rodas com a senhora McGibbons e Donut como apoio. As suas calças estavam nos seus tornozelos, pênis de fora, a urinar diretamente na parede. Ponto.